Olá, você que assiste o canal. No último mês surgiram algumas publicações, algumas novidades, que eu achei interessante fazer um vídeo para comentar. E a primeira delas é um estudo que foi feito sobre a evolução dos pterossauros. E mais um ponto para a paleontologia brasileira, porque apesar de ser um estudo internacional, ele foi coordenado por paleontólogos brasileiros, da USP. E esse estudo é muito interessante porque ele joga uma nova luz à evolução dos pterossauros, Nesse estudo foram analisados fósseis do Brasil e de outros lugares, de animais, um grupo de animais chamado Lagarpetídeos. E nesse estudo eles comparam os fósseis dos Lagarpetídeos com alguns pterossauros basais, os primeiros pterossauros que surgiram. E eles acharam algumas semelhanças nos ossos, na anatomia desses animais. E devido a vários outros fatores, eles chegaram à conclusão de que os Lagarpetídeos e os pterossauros são um grupo irmão, Então, antes se pensava que os Lagarpetídeos eram um grupo de animais mais próximos dos dinossauros, Sendo o Archosaurus também mais próximo dos dinossauros do que dos outros arcossauros. E essa pesquisa indica que não, na verdade, os Lagarpetídeos são um grupo irmão dos pterossauros, Então, partindo disso, se supõe que os Lagarpetídeos, e os pterossauros tiveram um ancestral em comum que era provavelmente muito próximo fisicamente do Lagarpetídeo, já que os dois grupos são irmãos, e um acabou se adaptando para o voo e o outro continuou sendo um animal terrestre, Então é muito provável que os ancestrais dos pterossauros fossem muito parecidos com um Lagarpetídeo, no caso. É claro, isso não resolve o problema da evolução dos pterossauros, A gente ainda tem um buraco gigantesco no registro fóssil no que diz respeito à evolução dos pterossauros, mas com certeza ajuda bastante, E esses Lagarpetídeos, eles são um grupo bem raro, na verdade, no registro fóssil, Foram encontrados poucos exemplares e espécies desses animais, E inclusive no Brasil foram encontrados. E como o Brasil é um lugar que tem muita rocha triássica, na região sul do país aqui, e a gente está sempre achando algum dinossauro do Triássico, alguma coisa assim, eu acho possível que a próxima grande peça aí do quebra-cabeça da evolução dos pterossauros venha do Brasil, Seja algum fóssil descoberto no Brasil. E tô torcendo para isso, na verdade, porque o Brasil também, além disso, ele é um lugar onde se encontra muito pterossauro, E um dos maiores especialistas de pterossauros no mundo é o Alexander Kellner, que é brasileiro. Então, acho que tem uma grande chance aí da gente se destacar nesse ramo da paleontologia aí e cada vez mais contribuir para que a gente entenda melhor a evolução dos pterossauros. E agora, mudando de era geológica, vindo um pouco mais para perto da gente aqui, foi publicado um estudo sobre os lobos terríveis, uma análise genética que foi feita nos lobos terríveis, que são aqueles lobos pré-históricos da América do Norte, que são um pouco maiores do que um lobo normal, E esse estudo indicou que, ao contrário do que se pensava, os lobos terríveis, os Canis dirus, eles são bem mais distantes geneticamente de um lobo cinzento moderno do que se pensava. A análise mostrou que as duas linhagens se separaram cerca de 5 milhões de anos atrás. Então isso faz do lobo terrível o último exemplar de uma linhagem de canídeos legitimamente americanos. E o lobo terrível ficou famoso, na verdade, por causa do Game of Thrones, Aqueles lobos da série, do livro também, que são lobos gigantes, E, é claro, não é o mesmo animal e tal, mas foi amplamente baseado no lobo terrível, E apesar de que na série eles são bem maiores do que eles seriam na vida real, Os lobos terríveis, na verdade, eram um pouco maiores do que um lobo cinzento. E pra quem jogou RPG também, aí lembra provavelmente do lobo atroz, Que também foi baseado no lobo terrível, que o nome em inglês do lobo atroz é dire wolf. Então é um animal que está aí bem presente na cultura pop, E isso na verdade é muito legal porque torna o lobo terrível uma criatura única, Pelo que parece, os lobos e chacais são mais próximos dos canídeos africanos, São uma linhagem da Eurásia, E o lobo terrível acaba sendo uma linhagem legitimamente americana, De animais únicos que infelizmente não existem mais. Para mim, o mais legal disso é que eles não são simplesmente uma variação do lobo, Eles são uma criatura totalmente independente e única. E ainda falando sobre lobos, quando eu estava lendo sobre essa pesquisa do lobo terrível, eu acabei descobrindo que foram encontrados ali no finalzinho do ano passado 2 filhotes de lobo congelados no permafrost, um da Sibéria e o outro no Canadá. E desses dois, o que foi encontrado na Sibéria é um exemplar super bem preservado, com o focinho praticamente intacto, e pelo, tecido, tudo bem preservado,
E o mais engraçado disso é que as análises genéticas que foram feitas nele não indicaram se ele é um lobo mesmo ou se ele é um cão, né? E somado à idade do fóssil, né, da carcaça, 18 mil anos, os cientistas chegaram à conclusão de que ele pode, na verdade, ser um exemplar de cachorro, né? Ou seja, um lobo já domesticado, e por isso ele teria algumas divergências genéticas, talvez. E essas análises genéticas também mostraram que ele é um macho, então por isso ele foi batizado, né, apelidado de Dogor, que é uma palavra lá numa língua da Sibéria lá para amigo, né? Justamente pelo fato de talvez ele ser um cachorro, né? Que é muito interessante. Imagina se for um fóssil aí de um cachorro, né, preservado, congelado, de um dos primeiros cachorros, né, da história. Então, muito legal, né? E o outro fóssil que foi encontrado no Canadá, é uma carcaça congelada também, né? A gente chama de fóssil porque foi retirado da terra, né? Também é um fóssil, mas é uma carcaça congelada. E é também de um filhote, né? De cerca de 57 mil anos. E esse é uma fêmea, foi apelidado de Zur. E é interessante também, porque também está muito bem preservado, né? Não está tão bem preservado quanto o outro que deixou, até o focinho muito bem preservado, mas também é um fóssil muito mais antigo, né? Mas está ali com tecido, com pelo. Então também é mais... Esses animais congelados são importantes para que a gente tenha mais informações sobre esses animais, né? Apesar de que provavelmente esse é um lobo mesmo cinzento, né? É um lobo já como os lobos que a gente conhece. Porque o lobo cinzento conviveu também com o lobo terrível na América do Norte, né? Mas é muito legal, cara. Esses animais congelados que estão encontrando aí, na verdade se encontra já há muito tempo, né? Principalmente mamutes lá na Sibéria e outros animais, mas a gente já tem tanto animal desses congelado que já dá pra fazer o parque do Pleistoceno, já se a gente quiser, né? Com rinoceronte peludo, com mamute, lobos, tem até um leão, né? Um filhote de leão das cavernas que a gente fala, né? Então, cara, seria interessante, né? O parque Pleistoceno, esses animais clonados e revividos. E recentemente também encontraram um urso, né? Muito bem preservado, que tá com o focinho inteiro também. Incrível, né? Cada vez que eles acham um animal desse é como se fosse uma viagem no tempo, né? A gente consegue ver um animal como ele deveria ser em vida, né? Ou quase isso, né? Mas pelo menos a gente consegue ter a noção da cor do pelo, essas coisas assim. Então, cara, é muito interessante, né? E era isso. Essas são algumas novidades que surgiram aí no meio paleontológico, notícias de paleontologia e ciência em geral. E se você gosta de paleontologia e ciência, claro, né, se inscreve no canal, sempre vai ter vídeo desse tipo por aqui. Beleza? Então obrigado por você que assistiu até aqui. Até a próxima e valeu!